Você já sentiu o seu coração acelerado, sentiu um nó na garganta ou deixou de participar de algum evento ou alguma atividade com medo de desencadear ansiedade e passar mal? Se você respondeu sim para alguma das perguntas, te convido a ficar comigo até o final do vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara Souza, sou psicóloga, especialista em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é ansiedade, como você pode aprender a identificar, a trabalhar a sua ansiedade e sim, estratégias para você ter uma vida mais leve. Então vamos lá começar a falar sobre ansiedade. Ansiedade é uma emoção natural, como a raiva, como a tristeza, como a alegria, e ela está presente no nosso dia a dia, em nossas vidas. O importante é a gente saber que a ansiedade, muitas vezes a gente pode usar ela a nosso favor, como sendo nossa amiga. Nossa, Maiara, como assim usar a ansiedade a meu favor? Sim, ela é uma emoção que ela a ansiedade ela nos motiva. Sem ansiedade, não teríamos vontade de fazer, de ir atrás das coisas. Então, se eu estou ansiosa, eu vou lá, eu faço, eu pego, ela acaba me motivando para ir fazer as coisas, para conseguir as coisas. Agora, quando a ansiedade ela está desregulada, a pessoa acaba tendo prejuízos no seu dia a dia. Isso a gente acaba falando de uma ansiedade patológica, por exemplo, um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, onde a pessoa acaba tendo prejuízos no seu dia a dia, tendo prejuízos em diversas áreas da sua vida, e a pessoa acaba muitas vezes evitando, procrastinando. Isso a gente vai falar um pouco mais em outro vídeo. Vamos entender agora da ansiedade. Então, se você consegue perceber a ansiedade na sua vida e acaba o que você acaba fazendo com ela, quais os prejuízos que você tem, fique atento. Claro, isso depende da intensidade, da frequência e da duração. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está tendo ansiedade com muita frequência, com muita intensidade, em um período longo, fique atento. Caso isso aconteça, você deve procurar um profissional da área da saúde. A ansiedade, a gente pode utilizar ela a nosso favor, sabendo identificar ela. Então, quais os sinais? Por exemplo, taquicardia, falta de ar, sensação de nó na garganta, preocupação frequente. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade em pegar no sono, falta de concentração, então a pessoa ela lê várias e várias vezes e acaba retomando a página anterior porque já não lembra. Falta de memória, então se a pessoa tem prejuízos em relação à memória, são alguns dos sinais da ansiedade. Você tem percebido isso no seu dia a dia? Você acaba tendo prejuízos com isso? Quais os impactos que ela está fazendo na sua vida? O que está fazendo a ansiedade com que fique algo disfuncional na sua vida? Quais os gatilhos, né? É interessante a gente saber identificar os gatilhos. Então, não é a situação em si que atrapalha, e sim como você acaba interpretando, mas isso eu vou falar logo mais. Gatilhos, por exemplo, então, situações onde você está sendo avaliado, um novo sim acaba fazendo com que a pessoa fique ansiosa. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, semana de provas, num dia de um casamento, de uma formatura, no seu casamento, por exemplo, um dia especial, um dia importante, muitas vezes a pessoa pode ter ansiedade. E tem a ansiedade que ela faz, né, que ela nos impulsiona, que é uma ansiedade boa, e tem a ansiedade com que a pessoa acaba evitando situações. Por exemplo, eu já recebi vários pacientes que em semana de provas eles passavam mal, eles acabavam até emagrecendo, não conseguindo se alimentar. Muitas vezes eles estavam tão nervosos que davam um branco enquanto eles estavam fazendo ali a prova, eles acabavam tendo prejuízos. E eles relatavam assim: Maiara, eu saí da prova, diminuí aquela tensão, aquela adrenalina ali, eu lembrava até a página que estava a resposta. Então, a ansiedade, dependendo do nível de ansiedade, ela pode sim atrapalhar nossas vidas.
Porque se a gente não souber trabalhar a ansiedade a nosso favor, então ela acaba nos prejudicando. E é aí que as pessoas acabam relacionando a ansiedade como inimiga. Então seria interessante você identificar a princípio quais os gatilhos. Então seminário, uma apresentação, eu fico ansiosa. Quais os pensamentos que estão envolvidos por trás disso? Lembrando que a TCC, que é a abordagem que eu atendo, que é a terapia cognitiva comportamental, não é a situação em si que incomoda, e sim como a gente avalia aquela situação. Então, por exemplo, eu trouxe da semana de provas, se a pessoa pensa, será que eu vou gabaritar a prova? E se eu não conseguir responder? Então, esses pensamentos fazem com que a ansiedade aumente. Aumentando a ansiedade, a pessoa vai ter diversos comportamentos. Por exemplo, ela pode ter o comportamento, às vezes, dela conseguir fazer a prova, só que às vezes, por exemplo, ela procrastina, às vezes a pessoa acaba evitando, ela acaba, por exemplo, não indo na prova. Então, tem muitos comportamentos e as reações fisiológicas também. Então, a pessoa pode ter um nó na garganta, ela pode ter, às vezes tem pessoas que têm problemas com a pele, alergia, tem pessoas que têm queda de cabelo, tudo isso pode sim estar relacionado com a ansiedade. Claro que a gente tem que ver todo o contexto do paciente, só que alguns sinais que chamam a atenção para a ansiedade. A falta de concentração, muitas pessoas falam assim, Mayara, eu não tenho uma memória boa. Daí você vai ver, a pessoa tá com muita coisa na cabeça, com muita coisa na memória, e às vezes a nossa capacidade da memória está sendo muito além do que aquela pessoa ela precisa. Muitas pessoas acabam também indo no automático. Quantas vezes, você já se pegou, eu mesmo, assim, às vezes você vai pegar o celular, você olha, beleza. Você vai ver o horário, mas que horas são? Daí você pega o celular novamente. Nesse mundo, nessa correria que a gente está vivendo, isso acaba prejudicando, porque é como se a gente não estivesse aqui presente. A gente está o aqui e agora, só que o nosso pensamento está lá na frente, ou o pensamento está lá atrás, nunca está no aqui e agora. Uma frase que eu gosto muito de utilizar com os meus pacientes eu não lembro o autor, se alguém souber, coloque nos comentários, esteja onde seus pés estão. Eu acho essa frase tão sensacional. Por exemplo, se eu estou aqui na clínica, então meus pés devem estar aqui. Se eu estou numa sorveteria com amigos, meus pés devem estar ali. Mayara, mas como que eu faço isso? Com a prática. Quanto mais você pratica isso, mais a tua atenção plena, que a gente fala, ela começa a ficar mais aqui. Então, percebi que meu pensamento desviou, de forma bem gentil, traga ele por aqui agora. Quanto mais você começa a fazer esse movimento, você vai ter mais atenção do seu aqui agora, do seu presente. E isso também vai diminuir a ansiedade. Porque o que acontece? A ansiedade nada mais é do que pensamentos. São pensamentos que a pessoa tem, que coisas ruins podem acontecer. Então, você percebe que a pessoa sempre está lá na frente. E se acontecer tal coisa? Será que vai acontecer tal coisa? E ela sempre fica nesse se ou será, e ela acaba perdendo o aqui e agora. Sendo que o nosso futuro é resultado do nosso presente. E você, me conta, você está conseguindo trabalhar isso? Se você estiver com dificuldade, muitas vezes a terapia cognitiva ela pode te ajudar. Você pode procurar saber identificar os seus gatilhos, a trabalhar os seus pensamentos, trabalhar suas crenças. Você já sabia disso? Conte para mim quais os prejuízos que você tem em relação à ansiedade, se você já sabia e quais os gatilhos que você tem que acabe prejudicando ou contribuindo para a sua ansiedade.